A Darwin começou meio por acaso. Eu dava aula numa universidade, dei aula durante 14 anos no curso de Publicidade e Propaganda e nunca pensei em ter uma agência. Eu estava ali para ajudar as pessoas a formar esses profissionais e colocar ali o meu jeito, da maneira que eu encarava a publicidade, da maneira que eu via as coisas, né, no mundo e da maneira que eu achava que, através daquelas pessoas, aqueles caras, aquelas gurias, a gente poderia transformar um pouco essas realidades. No meio do caminho, o pessoal da direção do curso pediu que a gente fizesse um projeto sobre uma agência experimental para a universidade. E aí, com outros professores, a gente desenvolveu esse projeto bem completo e, num determinado momento, pediram que eu tomasse a dianteira disso aí e coordenasse essa agência experimental. E aí eu topei, achei interessante, porque eu via que a gente poderia agregar, né, conhecimento prático e teórico ainda mais para os alunos. E eu topei esse desafio e a gente começou a trabalhar na agência experimental com uma colega, uma outra professora e 2 estagiários, 2 alunos. E a gente pegou esse trabalho acho que foi em maio, tá? Num período que teria um vestibular de inverno, que já começa a campanha em junho. E julho já é o vestibular de inverno. Quando a gente pegou isso aí, para nós foi um grande desafio e a gente correu atrás para ver como a gente faria isso. E a gente definiu algumas coisas estratégicas e a gente, com 1/3 do que era investido anteriormente, a gente já nessa primeira abordagem que a gente teve com essa agência, a gente triplicou o número de inscritos. Então, pô, achamos legal pra caramba, foi entusiasmante, né? Foi uma coisa que a gente vibrou bastante, né? Essa equipe, e a gente viu que era promissora essa agência experimental. Depois vieram a gente integrar os campos, fazer uma campanha mais institucional, e chegou no verão, a gente teria que é o filé, né? O vestibular de verão dessa universidade. A gente seguia trazendo os alunos e fazendo esse processo. Durante esse processo, o que nós pensamos em trazer mais alunos depois, no outro ano, da bolsa, fazer coisas que integrassem mais o curso, até o curso de jornalismo também, com essa agência. E aí, mas nesse primeiro período nós não tínhamos tempo, nem a burocracia deveria receber essa atenção de a gente fazer um processo, depois o outro. E aí a gente se preocupou com o vestibular de verão, foi novamente um ótimo resultado, né, em termos de inscrições e entrada de alunos na universidade. E aí eu entrei em férias, tá? Em dezembro, a gente termina o ano letivo, férias, e eu fui para a praia descansar, e na praia eu comecei a elaborar essas coisas que a gente desenvolveria para o semestre seguinte, onde tudo começaria. Aí eu senti que a gente estaria muito mais organizado, já ambientado, com uma série de processos já resolvidos, né, internamente, e a gente poderia começar aquela segunda etapa de trazer alunos, aumentar essa carga humana dentro da agência. Quando eu voltei, né, eu me deparei com outra realidade, eu não sei o que houve até hoje, e essa agência acabou, simplesmente foi eliminada assim da gestão. E o que aconteceu comigo, né? Eu digo, olha, a gente criou-se uma expectativa no curso, criou-se uma série de demandas, de coisas interessantes, os alunos começaram a vibrar, as coisas eram boas, né? Tava todo mundo curtindo o momento. E quando deu isso, eu digo, ué, e agora, tio? Essa expectativa desses... A gente lida com pessoas, né? Meus alunos são grandes parceiros hoje. E eu digo, o que vai acontecer, né? Aí pensei assim, eu digo, olha, se eles não vão fazer, me deu uma vontade, né, muito forte
se eles não vão fazer, eu vou fazer. Então, uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, né, se tornou uma coisa muito necessária na minha vida. E eu, a um primeiro momento, né, eu chamei um ex-aluno, um cara que estava trabalhando numa agência, e eu, num WhatsApp com ele, eu perguntei: o que tu está fazendo? E ele: estou saindo da minha agência hoje. Isso era de manhã. Eu digo: então amanhã tu aparece lá num estúdio que eu tenho de produção de áudio, que a gente conversa. E aí a gente pegou um cliente, né? Eu já tinha um cliente que eu atendia muito devagar, assim. E aí eu chamei esse cara e eu digo: tu vai cuidar desse projeto. Porque eu dava aula em 2 universidades e ainda tinha um estúdio de áudio. Então, para mim, dar conta, né, de um cliente, eu precisaria me dedicar. Uma das coisas que a gente faz é dar muita atenção nas coisas, né, do que a gente está se comprometendo. E esse cara veio e cuidou desse cliente, né, 100%. E eu dando um suporte, né, trabalhando junto. Surgiu um outro cliente, um pouco maior. Eu chamei um outro ex-aluno, né, para ele ajudar nesse processo. Então, a gente começou a Darwin trabalhando com projetos. Então, eu pegava um cliente, aquele cliente era um projeto. Então, eu tomava conta daquele projeto, tinha um diretor responsável e a gente ia desenvolvendo, né, as estratégias juntos para aqueles clientes. E aí a coisa foi se estabelecendo de uma maneira, né, que a gente teve que formar e fundar essa agência que hoje se chama Darwin, que começou em 2013 e que a gente hoje trabalham ex-alunos comigo também. A gente está agregando cada vez mais gente nesse processo, trazendo outras cabeças para nos ajudarem, para ficarem junto conosco, e cabeças que fechem com nossos valores, né? A gente tem muito além do dinheiro, da profissão, né? A gente quer trabalhar com pessoas que realmente comunguem das coisas que, não que a gente acredita, não é o mesmo time de futebol, a mesma religião, nem os mesmos gostos. São valores, né? São jeitos de trabalhar, maneiras de encarar o cliente, como se portar, se chegar na hora, a transparência e tudo mais que no decorrer desses vídeos a gente vai contando um pouco mais e vocês vão conhecer um pouco melhor a Darwin, hoje uma agência de comunicação.